Olá, seja bem-vindo. O Espiritismo, a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos são termos que utilizamos para referir ao mesmo assunto, ou seja, a doutrina codificada por Allan Kardec. Allan Kardec escreveu um livro chamado O que é o Espiritismo? E a ideia aqui não é trazer algo que o codificador já não tenha escrito neste livro. É que algumas pessoas encontram certa dificuldade na leitura dos livros de Kardec, porque se tratam de livros escritos na França do século XVIII, de uma forma que Kardec utilizava uma linguagem bastante formal e científica. Então, a ideia aqui é trazer este conhecimento de uma forma mais simples para aqueles que estão interessados em conhecer esta ciência. Pretendo fazer abordagens curtas e objetivas para que se tornem fácil de ser acompanhadas. Para começar, vamos fazer uma breve introdução, de forma que consigamos criar uma linha de raciocínio. Pois bem, por que chamam Kardec de codificador da doutrina espírita e não de fundador ou criador? Isso ocorre pelo fato de que os fenômenos espirituais dos quais Kardec se ocupou não são novos. Eles vêm acontecendo em nosso plano terreno desde que o homem aqui chegou. Assim, Kardec não descobriu ou criou. Ele teve contato com esses fenômenos e desenvolveu uma metodologia científica de estudos que deram os fundamentos a esta ciência dos fenômenos espirituais. Deste modo, assim como as pessoas podem estudar as ciências de física ou de química, por exemplo, agora também é possível estudar a ciência dos fenômenos espirituais ou a ciência espírita. E quem foi Allan Kardec? Não vamos aqui nos ater à biografia de Kardec. Vamos explorar apenas o suficiente para que possamos compreender seu papel de codificador desta ciência. Hippolyte Léon Denisart Rivail, este era Kardec antes do Espiritismo. Ele foi um personagem importante na França do século XVIII, onde desenvolveu trabalhos relevantes na área de educação, contribuição que até hoje é muito significativa para eles. Ele era um cientista e filósofo respeitado em seu meio, ligado às principais academias científicas da sua época. Mas o que tem esta informação de relevante para nossa abordagem? Serve para que possamos compreender o envolvimento do Sr. Rivail com as questões espirituais, pois se tratava de uma época onde a perda de tempo com estes fenômenos era inadequada, e Rivail, como todos os cientistas de sua época, não tinha o menor interesse por estes assuntos. Cabe aqui abrirmos um parêntese para compreendermos um outro fator que se desenvolvia naquele século. Neste período, na França, estava nascendo uma corrente filosófica conhecida hoje como positivista, comandada por Auguste Comte. O positivismo era uma escola filosófica para a qual as coisas deveriam ser explicadas com critérios das ciências biológicas ou exatas. Ou seja, as verdades absolutas só poderiam vir da ciência. Foi este tipo de estudo o qual se chamou de estudo científico. Para nossa melhor compreensão, podemos dizer que os fenômenos científicos, segundo esta filosofia, só existem se puderem ser comprovados pelos nossos sentidos ou por nossos aparelhos de medição. Este tipo de pensamento não era sem sentido, pois a Terra estava saindo do que se conheceu por período negro da Idade Média, época onde o poder da Igreja
dominava nosso mundo, e todos aqueles que contrariassem este poder sofriam severas punições, inclusive pelo enforcamento ou uso das fogueiras da Inquisição. Os homens voltados para a ciência sofreram muito neste tempo, pois eram facilmente acusados de hereges e sofriam as consequências que acompanhavam estas acusações. Passado este período, a ciência foi quem começou a dominar nosso mundo e adotou estes critérios rígidos, tanto pela necessidade de se estabelecer uma metodologia, quanto por uma espécie de revolta e decepção com as questões religiosas. A ciência passou a desdenhar das coisas religiosas e, frequentemente, aqueles que demonstravam alguma tendência a essas crenças eram ridicularizados pelos homens da ciência. Neste mesmo período, estava ocorrendo na França uma explosão de estranhos fenômenos de poderes invisíveis. Estes fenômenos, que eram chamados de as mesas girantes ou mesas falantes, eram fenômenos onde se faziam com que as mesas ganhassem vida e levitassem ou dessem pancadas no chão. Na França do século XVIII, onde o principal entretenimento das pessoas eram o teatro ou as casas de shows, estes fenômenos viraram uma febre. O Sr. Fortier, amigo de Rivail, fez vários convites para que este apreciasse, o qual dizia ser verdadeiro. Digo verdadeiro porque, com a popularização dos fenômenos das mesas girantes, também se popularizou o número de apresentações falsas, onde ilusionistas utilizavam de mecanismos tais como roldanas, cordas invisíveis e alçapões para simular esses fenômenos. Mais um motivo pelo qual o Sr. Rivail se recusava a participar destas distrações. Mas após um número de insistências por parte do seu amigo Fortier, ele finalmente cedeu e foi assistir àquela apresentação. Após frequentar estas sessões, sua curiosidade começou a se aguçar. Primeiro, sentiu-se atraído a provar a fraude que existia por trás dos fenômenos. Posteriormente, após descobrir que havia uma inteligência atuando por trás de tudo aquilo, ficou convencido de que não se tratavam apenas de fenômenos físicos, mas de uma obra causada por um princípio inteligente. Mas qual a importância que tem para nós compreendermos este contexto histórico? Primeiramente, para que possamos compreender que o Sr. Rivail não se deixou ludibriar por um ilusionismo ou por uma fantasia, mas dedicou-se a estudar algo que realmente o impressionou, e a partir destes estudos decorreu o surgimento da ciência responsável por estudar estes fenômenos, a ciência espírita. Como comentei, a ideia é que façamos aqui abordagens curtas e desta forma vou encerrar esta breve introdução, convidando-os para a nossa próxima abordagem, que logo estará aqui. Espero que eu tenha conseguido fazer uma apresentação clara e útil a vocês. Deixo aqui meu desejo de muita paz a todos.